Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma revisão da prova de vocês, tá? Como nós conversamos, então eu vou falar da revisão. Vamos falar primeiro dos movimentos urbanos. O que foi os movimentos urbanos, né? No século XX, né? Pós a proclamação da República. Gente, o movimentos urbanos foi um movimento que é onde alguns estados brasileiros, eles foram colocados de lado, tá? Alguns estados brasileiros foram colocados de lado e não teve política pública, não teve política para eles. E esses movimentos urbanos, nós falamos muito em sala de aula. Quais foram esses movimentos urbanos? Foi a reforma do Rio de Janeiro, tá? Que a República, o presidente, eles começaram a tirar os cortiços, onde as pessoas mais com poder aquisitivo menor moravam, tiraram os cortiços e abriram mais as ruas. As ruas do Rio de Janeiro tinham um certo odor ruim e eles começaram a limpar essas ruas, fazer praças, fazer estabelecimento para que a burguesia pudesse desfrutar. Tá bom? E essas pessoas foram para onde, professora? Elas foram para os morros. E esses morros não tinham saneamento básico, não tinha política de saneamento básico. Foi um povo esquecido pelo poder federativo, tá bom? Daí, o que acontece? Diante disso, nessa mesma época, houve algumas pandemias, alguma doença, e o governo, o presidente da República, ele decretou que todas as pessoas teriam que ser obrigatoriamente vacinada. E aí, o povo brasileiro achava que essa vacinação era uma vacinação para dizimar o povo. A República estava querendo dizimar, já que não existia uma política pública para as pessoas pobres, então eles achavam, entre aspas, que não era para poder salvar as pessoas dessas doenças que estavam acontecendo nessa época, como a varíola. Não era para isso, mas sim para acabar e dizimar as pessoas, já que a política toda era voltada para a classe da burguesia, tá bom? E aí o PRP, que é Partido Republicano Paulista, aproveita esse medo das pessoas, instiga as pessoas, né, para quê? Para falar que as pessoas que vão tomar vacina, as mulheres vão ficar nuas, as pessoas vão ver ela, isso é um desmando e tudo mais, e isso cria-se uma revolta gigantesca que nós chamamos revolta da vacina, onde as pessoas foram para as ruas e se revoltaram, tá? E não queriam de jeito nenhum tomar a vacina. Nós temos também uma das revoltas urbanas, que é a revolta da chibata, onde os marinheiros, acontece na marinha, onde os marinheiros, eles começam a se revoltar após o marinheiro receber 250 chibatadas, porque ele descumpriu ou desobedeceu a sua liderança. Fora que eles tinham uma má alimentação, não tinham salários adequados, então eles se revoltaram e criaram a revolta da chibata, né? Essa revolta da chibata, ela apresentou, foi até noticiada no Jornal da Gazeta, tá? Ela representou a marinha, né, os soldados marinheiros, ao ponto deles colocarem um canhão apontado para a Baía de Guanabara, tá? Um lugar muito importante. Isso aconteceu em 1910, tá bom? E o que lhe deu? O que aconteceu? O governo, ele falou assim, vou aceitar todas as suas reivindicações. E uma das reivindicações dele era que a liderança da chibata, ela não sofresse, ela fosse anistiada, não fosse presa, mas não foi isso que aconteceu. O governo descumpriu e prendeu sim os líderes e cada líder foi preso em algum lugar. Dentro desse movimento urbano, nós temos também o movimento operário, era o movimento dos operários, porque nessa época a gente destaca um dos maiores e grandes empresários chamado Francesco Matarazzo.
ele tinha muitas empresas aqui no Brasil, proporcionava muitos empregos, só que ele, além de proporcionar empregos aqui no Brasil, ele não respeitava os direitos das pessoas. Mulheres trabalhavam grávidas, às vezes tinha até os seus filhos dentro das fábricas, né? Crianças trabalhavam mais de 12 horas por dia, não tinha direito a descanso, não tinha direito às férias, e o povo aí começou a perceber que isso era uma maneira ilegal. Então o povo, salários baixíssimos, não era digno. Em contrapartida, ele crescia cada vez mais, os outros empresários cresciam e ficava cada vez mais rico e o povo cada vez mais pobre, tá? E aí o que aconteceu? O povo foi para as ruas e fizeram uma das primeiras guerras em 1917. E foi noticiada no livro, no jornal A Voz do Trabalhador, tá? Ela foi noticiada sobre o que o povo estava reclamando. Por que o povo estava reclamando? Péssimas condições de trabalho, péssimos salários. O povo está reclamando que mulheres grávidas trabalhavam, tinham seus filhos dentro crianças trabalhavam, não tinha férias, se ficava doente, o dono da empresa, ele não dava, né, a condições para poder ganhar. Ficou doente, já era excluído, né, era um problema da pessoa. Se ela ficou doente, é um problema dela, e aí as pessoas ficavam cada vez mais miseráveis. Então houve essa greve em 1917, tá? Foi uma passeata dos trabalhadores no Largo do Palácio em São Paulo, e a greve foi um instrumento comum de reivindicações operárias. Foi a primeira greve que aconteceu aqui de operário. Esse é um dos movimentos urbanos. Agora nós temos um movimento também do campo, que foi a Guerra de Canudos, tá? A Guerra de Canudos, que aconteceu onde? A Guerra de Canudos aconteceu aconteceu na Bahia. Um cara, né, a gente já viu esse vídeo aí, um cara com linguagem messiânica. O que ele faz? Ele começa a falar que a república é um mal, é algo do demônio, é algo que não provém de Deus, porque deixar o sertanejo, deixar a parte do norte, as pessoas a Deus dará na miserabilidade. Deixar a república não trouxe benefício a essas pessoas. Então ele começa a falar, ajunta esse povo é juntado num lugar que ele denominou Canudos, né, num lugar, por isso que Canudos, porque todos estavam ali, tá aqui, ó, tá? E ali todos eles plantavam, colhiam, rezavam, oravam, liam a Bíblia e estavam ali. Só que existia ainda os monarquistas que não aceitaram a república, e eles se exilaram. Eles viram em Canudos um lugar para ficar. O governo não entendeu que era um povo que precisava de uma ajuda, mas sim que era um povo que acolhia os monarquistas contra a república. Aí o governo manda severamente as suas tropas para dizimar Canudos. De primeiro momento Canudos ganha, mas de segundo momento Canudos perde. E o governo federal, como prova, degola a liderança de Canudos e alguns de Canudos, tá? Como exemplo para nenhum movimento. O movimento juazeiro, no movimento do campo, foi um movimento de Padre Cícero, que ele queriam colocar ele como milagreiro, porque em uma das suas missas ele colocou uma hoste numa serva e num fiel, e esse fiel começou a sangrar. E ali todo mundo achou que aquilo era um milagre. Padre Cícero defendia a classe das pessoas pobres, dos criminosos arrependidos, ensinava higiene, dava atenção aos doentes. Então ele foi colocado como marco ali em Juazeiro, no Ceará,
tá? Então, por isso que ele é levantado. Até hoje, o Padre Cícero é reverenciado lá. A Igreja Católica não aceitou ele como santo e ele se associou a alguns partidos, o Partido Conservador, onde ele reivindicava, ensinava e lutava através da política pelos direitos dessas pessoas, tá bom? Nós também vamos falar também a respeito, deixa eu ver aqui, do cangaço. Cangaço foi uma da parte do que nós conhecemos muito como Lampião e Maria Bonita, que foram líderes dos cangaços. Esses cangaços aconteceram, eles também estavam ali na parte do Nordeste, onde ele defende o povo nordestino, que segundo eles foi um povo que foi deixado de lado pela República, foi deixado de lado pelo presidente, não tinha políticas para esse povo. Então os cangaceiros armados, né, com as suas sacas, com as suas armas, eles matavam fazendeiros, matavam pessoas da burguesia, matavam comerciantes, matavam gente da oligarquia, matavam padres em nome da justiça do povo nordestino. Só que muitas das vezes eles também eram contratados por essa mesma oligarquia para poder matar outros representantes da oligarquia. Então, entre aspas, ele defendia o sertanejo, entre aspas, ele se beneficiava. Foi um movimento que cresceu demais ali no Nordeste, que trouxe muita violência. Quem assistiu o Alto da Compadecida viu essa parte de Lampião e Maria Bonita lá, nessa parte de que todos temiam Lampião e Maria Bonita, e os cangaceiros que matavam, roubavam, usufruíam. Só que assim, de primeiro momento os ideais eram esses, de segundo momento até as pessoas humildes e pobres, eles faziam atos de crueldade, tá? Crueldade. Bom, nós também vamos falar sobre a parte da crise política, tá? Da crise política que aconteceu aqui no Brasil na década de 1920. Quais os elementos que acontecia aqui nessa crise política nessa época? Existia ainda a parte da oligarquia que ainda tinha o poder, mesmo enfraquecendo, agora ainda tinha o poder. Ainda tinha aquela questão, né, do Brasil estar nesse revezamento de Minas Gerais. Então, assim, essa é a política que estava acontecendo, o revezamento de Minas Gerais, o revezamento do poder político, onde outros estados são colocados de lado. Rio de Janeiro, Bahia, Rio Grande do Sul foram colocados de lado. Então, essa é um dos movimentos. E aí o que acontece? Cria-se um movimento, uma reação republicana que não queria mais na década de 1920 com que isso acontecesse. Fora que a República só beneficiava quem? Só beneficiava aos coronéis, só beneficiava a oligarquia, só beneficiava a burguesia, deixando o exército de lado, deixando as pessoas de poder aquisitivo menor de lado. Os votos eram que, quando falamos da parte da política ali no Brasil nessa época, os votos eram fraudulentos, os votos eram manipulados de acordo com a oligarquia, né? E esse foi um dos elementos que acontecia na política na década de 1920, ok? Houve um evento chamado Semana da Arte Moderna, que aconteceu em 1922, né? Esse movimento da arte moderna foi um movimento que trouxe da Europa nos Estados Unidos. É um movimento onde coloca as nossas ideais, as nossas ideias, aquilo que nós pensamos através da arte. O Brasil também participou da Semana da Arte Moderna no dia que nós falamos no nosso vídeo anterior, e esse movimento da arte moderna aconteceu, e esse movimento, para alguns aqui que nós falamos de Oswaldo e Tarsila de Amaral como um grande exemplo, né, antropofágico, onde eles trazem a cultura do povo brasileiro através do quadro Abaporu, onde traz a cultura brasileira através do movimento do Pau-Brasil, onde por quê? Porque muitos
muitos dos quadros de muitos representantes da arte moderna, colocava nos seus quadros, na sua arte, né, coisas que beneficiassem aos olhos da burguesia. Tá bom? E aconteceu no ano de 1922. O movimento do pau-brasil, como eu acabei de falar, foi um movimento onde falava da cultura brasileira, o movimento que falava da nossa cultura aqui mesmo no Brasil, a questão dos nossos indígenas, a questão dos negros, a questão da nossa raça, da desigualdade, da falta de política para esse povo, tá bom? Nós vamos falar também do movimento que vai cair na prova, no movimento tenentista. Esse movimento tenentista era um movimento que aconteceu, que nós chamamos a revolta de 18 do Forte de Copacabana, que aconteceu em fevereiro. Esse movimento foi um movimento onde os tenentes, eles queriam impedir a posse do presidente que representava Minas Gerais, né? Lembra daquele revezamento que eu falei para vocês, né? O tenentismo, eles queriam que um presidente, Nilo Peçanha, junto com o movimento republicano, ganhasse, mas não ganhou. Quem ganhou? Por quê? Porque as nossas votações, elas eram modificadas, havia fraude nas votações. Então, os tenentes não concordavam com que o Arthur Bernardes assumisse a presidência da República, e eles inventaram a revolta de 18 do Forte de Copacabana. E essa revolta foi um conflito que teve nas ruas do Rio de Janeiro de Copacabana, onde os tenentes foram para a rua, onde os tenentes se manifestaram contra a posse do presidente da República. O Poder Federativo, eles foram para cima dessa revolta, as pessoas foram mortas, algumas foram presas, e só 2 representantes sobreviveram do movimento tenentista, né? Que é o movimento que tem aí o caráter chamado a Revolta 18 do Forte de Copacabana, tá bom? O que o movimento tenentista queria? Ele queria que o voto que fosse secreto, não fosse aberto, nem que houvesse mais, como que eu posso dizer, as fraudes na questão do voto, a liberdade de imprensa e fim das fraudes, as fraudes eleitorais. Desculpa. E o movimento tenentista, eles defendiam isso. Então, essa é a revisão da prova de vocês. Eu espero que vocês estudem capítulo 3 e capítulo 4. E é isso aí que vai cair na prova. Boa prova para vocês.